Romanos 8, versículo 15, eu já li ele quase em todas as ministrações dessa série, mas eu quero ler ele de novo. Hoje eu vou me apegar a um outro ponto. Você que não ouviu essa série, depois vai lá no Spotify meu, que ressuscitou ao terceiro dia. Estava morto, mas voltou. É bênção, né? Spotify é legal. Diz assim, Romanos 8, versículo 15. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até aí. Queridos, eu queria que você parasse para pensar o que seria da tua vida se Deus não tivesse entrado na tua história. Eu queria que você pensasse por um momento onde talvez você estaria hoje, se você tem uma família, se você a teria, se você é um ministro, se você o seria, se você é um liberto, um curado, um livre de dificuldades de escravidão no passado, se você a teria hoje. Queridos, quando Deus entra na nossa história, tudo muda, tudo se transforma. E somente isso já tem que ser motivo de adoração, isso já tem que ser motivo de gratidão todos os dias da minha vida. Eu, ao acordar de manhã, abrir os meus olhos, eu já tenho que adorá-lo pelo simples fato daquilo que ele já fez na minha vida, de como ele transformou, me trazendo paz onde não tinha, onde só tinha confusão. Tirar essas confusões, Deus é capaz de entrar na vida de alguém e mudar totalmente a sua história. Mudando a história quando Deus entra. Romanos está dizendo, Paulo está dizendo aos romanos, que através desse acesso de Deus numa vida, numa história, automaticamente uma herança já nos é prometida, uma herança já nos é dada. E uma herança, amados, só quem tem acesso à herança é filho. E eu só posso tomar posse daquilo que me é por direito. Amém ou não? Meu avô faleceu no ano passado e dentre algumas coisas ali que nós estávamos vendo, estava conversando com a minha avó, ela já tem uma idade avançada, e ela falou, filho, teu avô deixou um terreno que tinha, eu nem sabia que tinha, lá no litoral de São Paulo, num lugar lá longe, na periferia de Itanhaém. Sabe o que é Itanhaém? Não dá nem para falar direito, né? É uma praia lá no litoral de São Paulo. Aí eu liguei para um pastor, amigo meu de lá, que é pastor ali da região, aí eu peguei uns contatos e fui atrás desse terreno. Queridos, eu tive que explicar a minha vida inteira para me receber uma informação, para saber se não tinha invadido, porque é uma área de invasão, para saber se não tinha invadido, se não tinha nada construído, mas eu tive que me explicar tudo. Então, queridos, só toma posse de algo quem é herdeiro de algo, só tem autoridade para entrar, para receber informação, para viver aquele ambiente, quem é herdeiro, quem é filho. Quem tem algo vinculado ao Pai, senão a gente não consegue nem receber a informação da realidade daquilo que é, daquele lugar. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, também ali Timóteo capítulo 6, versículo 12, ele deu um conselho e falou, milita a boa milícia da fé, ou seja, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Não é para você achar que ela é tomar posse, só que só toma posse aquele que tem direito. Só toma posse aquele que é filho. Eu não consigo tomar posse de algo que não me pertence, que não me é dado por direito. Eu só me torno um observador, só me torno uma pessoa que contempla algo. Eu não posso ir lá e falar, epa, peraí, é meu. Ele continua dizendo, pelo qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de inúmeras testemunhas. O que eu quero ministrar aqui nessa noite, amados, é a respeito de uma atitude que eu
e você precisamos entendê-la. E que essa atitude, ela transforma histórias. Repete assim comigo, transforma histórias. E quando essa atitude, que eu estou falando de transformar a história, ela está transformando destinos. Repete assim comigo, destinos. Destinos é ligado a projetos, a coisas futuras. Essa atitude se chama adoção. E eu vou falar sobre isso aqui nessa noite. Adoção, queridos, é a atitude de abraçar alguém que não é parte biologicamente do seu ciclo, mas alguém que abraça essa pessoa que está nesse processo, ela automaticamente começa a fazer parte do convívio mais íntimo dessa pessoa que o adotou, que é o convívio familiar. Então, alguém adotado, ele não tinha um direito, ele não tinha uma herança, mas de repente alguém o abraçou, e através desse ato de amor, desse ato de misericórdia, de compaixão, ele traz essa pessoa para perto e de repente ela começa a ser inserida, não apenas num contexto de observação, mas no contexto mais íntimo daquele que o adotou, daquela família. Tirando as brincadeiras sarcásticas de irmão mais velho com irmão mais novo, assim como eu observo, quem é irmão mais velho aqui? Quem já falou para o irmão mais novo, você é adotado? Fica com a mão levantada. Amém? É uma brincadeira sem graça, mas faz parte da vida, não é verdade? No dia nós estávamos no Rio de Janeiro. E aí eu olho para o meu filho, para o Natan. Ele está cabisbaixo, meio chorandão. Falei, cara, o que está acontecendo? Sofia veio falar para mim que a gente veio para o Rio e que vocês vão me deixar no lugar onde eu nasci e que eu vou ficar aqui agora, que eu passei um tempo, não sei o quê. Eu falei, cara, você acha que é verdade, cara? Eu tive que segurar para não rir, né? É uma brincadeira muito ruim, né? A irmã já toda, né? Mas é normal, né? Você é mais nova, Larissa? Você passou por isso, não passou? Você tem cara de que alguém vir, embora sua irmã mais velha é a tua cara, ela deve ter falado para você que você era adotada, né? Então, amados, tirando essa brincadeira, amados, ser adotado por alguém é receber uma segunda chance, uma nova oportunidade. Pessoas que crescem dentro desse ambiente de adoção, e nós tivemos uma pessoa, até esteve aqui na nossa igreja, que nós passamos e participamos desse processo de adoção na vida da sua filhinha, que é a coisa mais linda do mundo, que me chama de vovô, né? De tão linda que ela é, uma princesa, e nós passamos, e nós vimos a força e o poder que há nesse processo de adoção. É algo muito lindo, é algo muito poderoso, e talvez hoje você, pode estar até que hoje você passou por esse processo, você talvez é um filho biologicamente adotado, mas, amados, muitos que passam por esse processo, que viveram esse processo de adoção, eles com frequência, e isso é normal e é natural, lutam contra sentimentos de inadequação, com frequência lutam contra sentimentos de rejeição, de não cobertura, de não amor, ao passo que deveria ser justamente o contrário. Justamente deveria haver um sentimento e uma confiança maior ainda em Deus, que me deu uma nova oportunidade de me colocar em uma família, interviu na minha história, interviu na minha trajetória de vida, interviu nos meus planos, nos meus projetos, me deu uma nova chance, um novo destino, que Ele também me traz o entendimento de que Ele é perfeito e que Ele não perde o controle sobre as nossas vidas. Deus, Ele intervém em histórias para que haja um destino conforme a vontade dEle. Esse é o processo mais lindo da adoção, igreja. Deus intervém em histórias que não iam cumprir propósito. Deus muda pessoas de regiões, Deus muda pessoas de lugares, Deus muda pessoas de convívios, Deus muda pessoas de ambientes, Deus muda pessoas de trabalho, Deus tira pessoas e coloca com um só propósito. Eu preciso que você comece, a partir de hoje, a viver o destino que eu tenho para a tua vida. Você e eu somos filhos adotados. Não parece muito legal isso?
E se você colocar no teu Instagram, nas tuas redes sociais, hashtag eu sou filho adotado, com certeza tua mãe vai te ligar hoje à noite e falar, que história é essa? Não é verdade? Mas, amados, o que eu quero mostrar para você, que todos grandes homens e mulheres da Bíblia, quase sem exceção, se eu tivesse tempo eu falaria de todos aqui, ou talvez virasse até uma outra série de pregação, adotados como filho. Mas eu não vou fazer isso. Talvez virasse um livro, ou se toda vez que eu falo um livro, eu lançasse um livro, eu já teria mais livro que no Monteiro Lobato, eu acho. Mas não dá tempo de escrever tudo o que eu quero. Mas, amados, o que eu quero que você entenda aqui nessa noite, é que Deus te adotou. Deus te adotou. E Ele adotou não somente você, homens e mulheres que escreveram uma história de relevância. Homens e mulheres que foram retirados de uma condição e colocados numa condição que era o destino profético que Deus tinha para as suas vidas. Eu não sei aonde você estava até hoje, 5:30 da tarde, mas eu sei de uma coisa, você está no lugar certo. O Pai te trouxe para Ele definir o teu destino profético. Eu não sei quais têm sido tuas lutas, teus medos, eu não sei quais têm sido seus sentimentos de inadequação, de não pertencimento, de desistência, de abandono, de rejeição. Eu sei que nessa noite, Deus nos traz até aqui e nos congrega porque Ele quer escrever um novo destino para a tua vida. Isso começa, queridos, eu vou navegar em alguns textos e vocês estão a fim de ir comigo ou não? Para que junto nós vejamos nessa noite, tenhamos a certeza de que Deus é um Deus que não mede esforços para mudar destinos que antes eram norteados por sentimentos ruins, para destinos que levam homens e mulheres comuns, como eu e você, a cumprirem projetos e propósitos maravilhosos e exclusivos de Deus na terra. Desses processos, todos eles através da adoção. E se você crê nisso, dá um glória bem alto aqui neste lugar. Queridos, Deus está aqui. E o que Ele manda te dizer é que tudo que você está vivendo hoje, ou tudo aquilo que você viveu até hoje, talvez está te preparando para o que Ele vai viver e escrever amanhã. Se você tem noção disso, se você tem convicção disso, eu quero te dizer que tudo aquilo que você está vivendo até hoje na tua vida, pode te levar a partir de hoje, a viver o melhor tempo profético do destino que Jesus separou para a tua vida, porque a Bíblia fala assim, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não é você que tem os planos, Ele tem os planos. E às vezes a gente fica achando que a gente é inadequado, que a gente não pertence, que a gente não é capaz, que a gente não está, mas por quê? Porque a gente tem esse entendimento de adoção de maneira equivocada. E o primeiro caso de adoção na palavra de Deus, posso começar aqui? Ou vocês estão desanimados? Estão um pouquinho desanimados, não? Primeiro caso de adoção na palavra de Deus, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ele está em Êxodo capítulo 2. Essa é uma história, amados, de um menino que nasce com um propósito. E tudo o que tem um propósito de Deus, do céu estabelecido na terra, parece que é uma regra. Com ele nasce uma ameaça. Um destino profético nasceu, um propósito nasceu, algo de Deus para a vida de um homem, automaticamente uma ameaça já surge. Eu estou falando de Moisés. Moisés nasceu, amados, com uma palavra profética sobre a vida dele. E ele seria o grande libertador de Israel. Palavras proféticas que temos a respeito das nossas vidas. Sonhos que nasceram no coração de Deus e que Deus usa pessoas para profetizar e declarar sobre você. E eles estão à margem de acontecer talvez na tua vida. Uma ameaça já surge e diz, não, matem as crianças. Sempre que um sonho de Deus nasce, uma ameaça de morte já vem. Morte de planos, morte de projetos, sentimentos de morte, pensamentos de morte. Um menino nasce com um propósito que ele não sabia que ele tinha, porque ele era um menino, ele era uma criança. Ele não sabia que ele iria libertar uma grande nação. E aí a ameaça já vem e diz, olha, todos os meninos serão mortos, todos os meninos. Êxodo 2:9 diz assim, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e vamos criá-lo.
Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino, criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, porque das águas eu o tenho tirado. Espera aí, pastor. O problema era Faraó. Amém ou não? Quem decretou a morte foi Faraó. Quem queria acabar com os planos de Deus, os propósitos de Deus, foi Faraó. Moisés é lançado nas águas. Água em movimento, você já sabe que não é aquela aguinha do filminho O Príncipe do Egito que você vê aquela aguinha passando. O rio Nilo, cara, corre água naquele rio. Ela tinha um destino. Ele tinha um plano. É colocado na água. A água vai indo. Eu tirei a minha mão do plano. É a hora do plano de Deus começar a entrar na minha vida. A ama vai lá, ela pega o cesto do menino, tira da água, tira da confusão, tira do burbúrio, tira do sentimento de medo, tira do sentimento de morte. Ele vai morrer, coloca na água. Aí ele vai fazer isso, faz aquilo. Não. Pera aí, pega. Leva para Faraó. Eu estou te levando para perto do teu destino profético. Aquilo que era um decreto de morte na tua vida, eu vou te inserir lá. Sabe por quê, Moisés? Porque você vai ter que aprender da cultura, você vai ter que aprender os acessos, você vai ter que aprender como chegar, como sair, você vai ter que entender daquele ambiente, porque eu estou te liberando, eu estou te comissionando, eu estou te levando, eu estou gerando um ambiente de adoção da tua vida, porque você vai se tornar o libertador de uma nação. Destino. O hoje pode estar com medo, o hoje pode estar complicado, o amanhã o propósito de Deus se torna claro nas nossas vidas. O hoje pode estar confuso, ele precisaria estar lá dentro, ele precisaria ser treinado para coisas grandes, ele precisaria estar naquele contexto sendo espremido, pertinho da morte, com um risco, uma identidade não estabelecida, ele não sabia, ele não era dali, mas ele precisava se passar por ali, para que ele pudesse transitar, para que ele pudesse ser treinado. Amados, Deus nos tira da nossa caminhada original, para começar um treinamento, para nós vivermos grandes coisas. Situações talvez estão mudando na tua vida, na tua caminhada, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, na tua vida familiar. Coisas estão constantemente mudando, porque você não está vendo o que Deus vai fazer no próximo capítulo da tua história. E eu quero estar aqui como um profeta de Deus na tua vida, declarando que a primeira adoção te levanta para ser um libertador. Você foi adotado para libertar. Há pessoas precisando da libertação que está através da tua vida. Então entenda que tudo que você está te passando hoje, está te levando e te conduzindo para o futuro que Deus tem preparado para você. Então aproveita o treinamento de hoje, porque amanhã você vai ser um libertador. Amanhã você vai ser chamado para libertar. Amanhã você vai ser chamado para mudar. Ah, mas esse ambiente que eu estou é perigoso, os meus sentimentos estão sentindo que é perigoso. Deus mudou o plano de vida de Moisés para liderar uma nação. Ele muda o teu plano de vida para você cumprir o destino que Ele tem para você. Esse é o plano de Deus. Posso ir para o segundo? Vou ter que correr aqui, são 180 personagens. Esther capítulo 2, versículo 17. Esther era uma menina órfã. Você é órfão, você não tem família, você não tem destino, você não sabe do teu amanhã. Esther representa a preocupação com o amanhã. O que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém, eu sou errante nessa terra. Eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, até Deus entrar na tua história. Um homem aparece, chamado Mardoqueu. Eu não vou entrar aqui no contexto de Esther, eu já preguei sobre Esther aqui, na profundidade. A pastora já trouxe, acho que partilha o culto de mulheres também. Eu não vou entrar em nenhum texto na profundidade aqui, porque hoje eu quero te mostrar que grandes histórias e grandes destinos precisam passar pelo processo de adoção. E o Pai está aqui neste lugar com os braços abertos para nos adotar nessa noite.
nos adotar e nos tirar todo o sentimento que o mundo quer nos colocar e nos levar a viver os planos e propósitos dele. Mardoqueu, Esther 2:7, este cria a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era moça bela, de boa aparência, formosa vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Repete assim comigo: adoção. Queridos, Esther tem seu destino mudado e transformado, e ela passa por um processo de adoção, porque ela tivesse um propósito maior do que o que ela estava vendo. Há momento, amados, na nossa história, há momento na nossa trajetória, que as mudanças são cruciais para que nós vivamos e enxergamos o plano que não consegue nos ser revelado. Esther não era uma órfã, sabe quem Esther era? Uma rainha. O segundo processo de adoção, o primeiro é para a libertação, o segundo processo de adoção, ele te chama para começar a reinar. Quando eu entendo quem me adotou, quando eu entendo quem me chamou, quando eu entendo quem me colocou para propósitos, para me levantar em autoridade. Esther, ela não foi levantada simplesmente de uma hora para outra, ela teve que ter autoridade. Se não fosse Esther, amados, um decreto de morte viria de novamente sobre o povo dela, e já estava assinado esse decreto. Esse decreto estava assinado por um homem que era a mesma tipificação de Faraó, só que anos-luz mais na frente. Um homem que veio para matar os propósitos de Deus. Um homem que veio para desanimar. Um homem que veio para, através das informações dele, te colocar num lugar novamente de desesperança, num lugar novamente de orfandade. Essa mulher, ela é levantada e de repente, pela sua formosura, pela sua aparência, ela é colocada em meio a um concurso. E nesse concurso ela é eleita. Mas tudo que Deus faz na vida de um filho e de uma filha na terra não se limita à terra, está ligado ao destino do céu. Eu estou te colocando nesse lugar, Esther, não porque você é bonitinha, não porque você tem dom, tem talento, tem carisma, não. Eu te estou colocando nesse lugar para que um decreto saia da tua vida e você comece a reinar. Esther chega diante do rei e ela tem autoridade para pedir ao rei: não faça isso, não faça isso. Amados, o segundo processo de adoção nos dá a identidade de reinar. Apocalipse diz que nós seremos colocados como reis e sacerdotes, reinado. Um filho adotado é um filho que de uma hora de orfandade ele passa a reinar sobre circunstâncias, ele passa a reinar sobre situações. Reinado, amado, não é como nós entendemos muitas vezes ligado a autoritarismo. Reinado é ligado à autoridade, e Deus está levantando filhos nessa estação, e guarda isso no teu coração, que vão ser levantados não em poder, mas em autoridade, porque tem diferença. Isso é uma outra pregação. Poder diferente de autoridade. Será que eu dou um spoilerzinho aqui, minha pastora? Não? Por quê? Você vai me colar na próxima pregação sua. Eu já te dei um spoiler. Elias, eu vou dar. Bravo. Elias, ele se manifestou no culto, o culto top do Antigo Testamento. Elias, paradão lá, profetas de Baal, todas aquelas coisas, vem fogo do céu. Nunca vi isso na Bíblia, não sei Elias. Fogo do céu, consome o holocausto. Elias começa a tirar os caras que estavam zoando ele. Fala: ei, vocês estão aqui, ó. Aí, ó, clama ao teu Deus. Talvez teu Deus está no banheiro. Ele falou assim para eles, no original. E então ele esqueceu, ele foi fazer necessidade, tirando um barato dos caras. Era um homem de poder ou não era, igreja? Os profetas saíram tudo correndo. Só que no próximo capítulo, quem aparece diante dele? Jezabel. Para onde Elias vai? Para a caverna com medo. Ué, por que no culto de domingo à noite eu saí cheio da glória da presença, na segunda-feira eu estou com medo? Porque está andando debaixo de poder e não de autoridade. Será que eu mudo a pregação da água para o vinho agora e vou nessa? Elias, ele era o único profeta do Antigo Testamento. Olha o que nos dá autoridade. Será que eu falo isso, pastor? Elias era o único profeta do Antigo Testamento que o pai dele não é mencionado na Bíblia.
A autoridade só vem para a minha vida quando eu começo a honrar minha paternidade. Ah, Elias, você não quer? Tá tristinho? Você só quer poder, só quer fogo, só quer isso, só quer aquilo? Tá na caverna, né? Você não quer? Tá bom. Vem Eliseu. Elias sobe ao céu. Primeira coisa que Eliseu fala: meu pai, meu pai. Sabe o que vem sobre a vida de Eliseu? Poder e autoridade, unção dobrada. E tem outras coisinhas também, mas agora eu fecho parênteses. Fica para talvez quarta-feira. Mas quarta-feira não vem ninguém na igreja? Acho que eu não vou pregar quarta-feira. Não vem, a galera só vem quem está na escala. Desculpa, estou resolvendo uma questão eclesiástica aqui com a minha esposa. Queridos, Esther tem unção para reinar. Esther recebe unção para reinar através da adoção, com Moisés libertar. Agora, antes ele era escravo, agora ele é usado na libertação. Antes ele era limitado, agora ele lidera um grande povo. Já Esther, amados, a adoção vem para reinar. Ou seja, antes eu era órfã, agora eu tenho uma autoridade. Quando eu sou adotado por ele, amados, eu começo a automaticamente ser chamado para reinar. Tua história de vida passou pelo cuidado de um Deus que te chamou para perto de ti, para te inserir num novo tempo. Posso virar umas páginas aí? Ruth, uma mulher que tinha uma sogra chamada Noemi, e de repente veio uma calamidade na vida dessa mulher, e essa mulher, ela perde o marido, ela perde os filhos, a desgraça acontece na sua vida, e ela fica sozinha. A outra nora, esposa de um dos filhos, vaza, fala: não vou ficar nessa roubada aqui não, meu, tá louco, já não chega meus problemas, tem que aguentar os problemas da sogra. Vazou, e Ruth fica lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Repete assim comigo: adoção. Espiritualmente adotada, espiritualmente acobertada, espiritualmente ela recebeu algo, uma cobertura, em que só haveria uma condição daquela mulher subsistir em vida na terra. Porque ela perdeu o marido, e perder o marido dentro da cultura judaica da época era perder a provisão, era perder a esperança. Ela não sabia o que poderia vir a ser. Então ela precisa começar a encontrar um resgatador, alguém da linhagem familiar, que olhe para ela e fale: ei, peraí, eu vou te trazer para perto, eu vou cuidar de você. E Ruth, ela tinha perdido tudo por causa dessa escolha que ela fez. A sua garantia financeira, o seu futuro, ela perdeu tudo, mas ela se tornou uma mulher adotada. Um belo dia, ela está passando numa região, está caminhando, isso está em Ruth capítulo 4, versículo 13 agora, não precisa abrir, acompanha aqui no telão. Assim tomou Boaz a Ruth. Boaz era alguém da linhagem da família. Boaz representa aqui um estilo de adoção, uma adoção que traz para perto para cumprir propósitos de Deus. Vocês estão comigo aqui ou não? Todos eles tinham os motivos maiores do mundo para colocarem pontos finais e destinos finais na vida deles, mas eles se permitiram serem adotados, viverem uma história que a princípio não tinha pé nem cabeça, não tinha nexo nenhum, mas eu estou entendendo que Deus está nessa jogada. Eu estou entendendo que Deus está nisso. Eu estou entendendo que tem algo muito maior ali na frente. Tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não a deixou. Hoje te dá remidor. Repete assim comigo: remidor. A terceira unção, amados, da adoção. A primeira, repete: libertador, reinado, remidor.
Amados, filhos adotados se tornam remidores de regiões, se tornam remidores de pessoas, se tornam remidores de outros que estão ao seu lado. Ou seja, o seu nome será afamado em Israel, e ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs em seu regaço, e foi sua ama. Queridos, Ruth permaneceu, Ruth não foi embora, ela se manteve, e olha o que aconteceu por causa de Ruth. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo ao filhinho que nasceu dela com Boaz, que o adotou, que a adotou. A Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome Obed. Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Só houve Davi na história, porque um dia uma mulher chamada Ruth foi adotada e Deus estava escrevendo uma história em cima da sua orfandade. Em cima daquilo que ela estava vivendo. Aí você passa alguns 1000 anos na tua e na minha Bíblia, você vê um homem parado, sentado na porta em Jericó, e ele olha para um outro homem andando e ele diz assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe onde isso começou? Na adoção de Ruth. Vocês sabem de quem eu estou falando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é filho de Davi porque Davi é bisneto de Ruth. Amados, a história que Deus está escrevendo na tua vida, ela é maior do que você. Ela é maior do que o teu hoje. Ela é maior do que o teu passado. Ela é maior do que tudo. A raiz de Davi é a raiz de Ruth. Ruth foi adotada para remir a Israel. A adoção traz poder de remissão, ou seja, aquilo que estava perdido se torna achado, se torna encontrado. O fio desencapado, ele é restaurado, ele é colocado. Deus modifica, Deus muda, Deus transforma, Deus restaura, Deus tira de lugares e coloca em outro, para cumprir propósitos grandiosos nele. A adoção, amados, é o ato de chegar em alguém que não tinha uma esperança natural e falar: a partir de hoje, Deus assume o controle da tua história. Mas não tinha condição. Não tinha condição? Vamos andar mais um pouquinho na Bíblia ou agora desanimou geral? Por falar em não ter condição, surge na história uma profetisa chamada Ana. E a falta de condição dela era gerar. Repete assim comigo: gerar. Não podia ter filhos. Essa mulher se coloca diante de Deus, e ela começa a orar, e Deus concede a ela um filho. Esse filho é gerado, e ele nasce e traz muita alegria, porém ela tinha um voto com Deus. E eu estou falando com pessoas que estão vivas aqui neste lugar, porque a sua mãe, a sua avó tem voto e vida no altar com Deus. E você só está vivo e viva aqui por causa do voto do altar da sua mãe e da sua avó. Mas é tempo de Deus ativar a tua adoção aqui nessa noite. Porque ela pega o menino, você sabe de quem eu estou falando aqui? De Manuel, não tem Manuel na Bíblia. De quem? Samuel. Ela pega o seu filho e ela entrega ao sacerdote Eli. Repete assim comigo: adoção. Eli adotou Samuel. Porque para que o destino profético de Samuel se cumprisse, ele tinha que aprender a andar dentro do templo. Ele tinha que aprender a servir ao Senhor. Ele tinha que pegar a habilidade de ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel. Eu não sei o que é isso. Ô sacerdote, eu estou ouvindo um negócio aqui, eu não sei se é o Minotauro, se é o Lobo Mau, se é o Cid Moreira, naquela Bíblia lá que me dá até uma palpitação. Eu não sei que voz é essa que eu estou ouvindo aqui. Samuel, Samuel. Sabe o que você faz? A próxima vez que você ouvir isso, fala assim: fala, Senhor, que o seu teu servo te ouve. A adoção de Samuel o ensinou a aprender a discernir e ouvir a voz de Deus. A adoção de Samuel o levou para dentro do templo, para ele viver algo que genealogicamente ele não teria condição de viver, adotado.
Eu não sei o que teu pai fez, o teu avô fez, tua avó fez, eu não sei qual foi a história até aqui. Mas uma coisa eu sei, a partir daqui, há um sumo sacerdote sobre as nossas vidas, Jesus Cristo, e Ele está nos treinando, nos preparando, para que a cada dia, a cada culto, a cada reunião, a cada momento, nós estamos sendo aperfeiçoados, os nossos ouvidos abertos a ouvir a voz dEle naquilo que Ele está falando. Samuel, aprendendo a ter intimidade com Deus, ele estava sendo preparado para ser um homem única e exclusivamente com uma missão: ungir o próximo rei sobre a nação. A adoção de Samuel foi adotado com um só propósito, e aqui eu estou na quarta ou na quinta, me ajuda, quarta adoção, e repete assim comigo: o propósito da vida de Samuel. Mas repete com vontade, que quer se desanimar aí, cara. O propósito da vida de Samuel é consagrar. Amados, há pessoas que são adotadas com o propósito de consagrar. O poder da liberdade dessa mulher estava na mão de um homem, mas não tinha a ver diretamente e literalmente com ela. A mulher que aquele homem havia sido prometida para casar, ela estava grávida, só que a Bíblia diz que ela não teve nenhum relacionamento com esse homem. Vocês já sabem de que eu estou falando aqui. Essa mulher, ela era prometida a um homem, estava grávida, porém, ela não teve relação com aquele homem, não tinha como ela estar grávida dele. Até aí nós sabemos, damos glórias a Deus, porque afinal de contas é a história mais linda que mudou a humanidade. Estamos falando de Jesus, gerado por Maria, e José era esse homem que tinha esse poder na sua mão. José, amados, a gente não sabe, mas a gente pensa o que se passava na cabeça e no coração daquele homem. Porque ele tinha o direito legal de mandar apedrejar a Maria. Ele tinha o direito legal de chegar e falar: olha, eu tenho nada a ver com isso aí não. Pensa na cabeça desse homem. Pensa nas motivações. Pensa em tudo que passava dentro dele. Mas José resolve adotar. José resolve adotar. E por que ele resolve adotar? Se você pegar os textos proféticos do Antigo Testamento, você precisa saber, eu já falei disso aqui hoje, que Jesus precisava ser raiz de Davi. Maria não era da raiz de Davi. Se você pega Mateus capítulo 1 e lê toda aquela genealogia, você não vai encontrar o nome de Maria. Você vai encontrar o nome de Ruth, você vai encontrar o nome de Boaz, você vai encontrar o nome de Esther, você vai encontrar o nome de Abraão, você vai encontrar o nome de Obed, de Jessé e de Davi. E José, amados, até o momento ele não tinha participação naquele plano. Ele não tinha nada com aquele plano. Ele tinha o direito de apedrejar, mas José, se ele não tivesse tomado a atitude de adotar a Jesus Cristo não ia ter o direito legal de ser chamado raiz de Davi. E aqui entra o ponto mais importante dessa ministração. José disse: eu não vou apedrejar, mas eu vou proteger o destino profético que Deus tem para o mundo, para essa geração. E Deus procura pessoas na terra que matam o seu orgulho, que matam o seu nome, que matam o seu passado, que se matam diante da sociedade, para que um destino profético comece a acontecer com a vida de outros. Aonde o mundo que tem ensinado que você precisa ser que você tem que ser que tudo é por causa do seu ventre, Jesus chega e na ceia lava os pés de todos
Mas o ensino não estava aí. O ensino estava nas palavras que ele deixou depois. Agora, vocês comecem a lavar uns dos outros, porque isso não tem a ver com vocês, tem a ver com quem está do teu lado. Não tem a ver com o teu pezinho bonitinho, filho. Tem a ver com o destino profético que eu quero levar para a tua vida, que eu quero traçar para a tua história. E José estava nessa condição, queridos. E nós chegamos ali em Mateus capítulo 1, versículo 18, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar a sua esposa, intentou deixá-la no secreto. Olha, eu vou protegê-la, ao invés de envergonhar, ao invés de falar, ao invés de acusar, eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou blindar, eu vou colocá-la num lugar seguro, porque aquilo que ela está carregando é muito poderoso. O destino que essa pessoa está carregando para a vida dela é muito poderoso. O destino que Deus está carregando para a tua vida é muito poderoso. Então, se guarda. E a Bíblia diz que José dormiu. E aí pensa na cabeça dele. Cara, como que eu vou contar isso para a galera? Se eu contar 1% de chance de pessoas vai achar que é do Espírito Santo. 49% das pessoas vão achar que é meu. E 50% das pessoas vão achar que é de alguém. Eu não vou poder contar isso para ninguém. Eu vou ter que proteger. Para que muitos destinos proféticos sejam ativados, é necessário proteção, igreja. É necessário blindagem. Tem muito menino de Jesus expondo vida de irmão, expondo o pecado do outro, acusando sem ter embasamento bíblico, acusando sem ter base nenhuma. Meninos. Mas Deus tem misericórdia. E Ele nos traz até esse ponto hoje para nos ensinar a respeito de que o destino profético sobre a tua vida, ele está totalmente ligado ao destino profético de quem está do teu lado. Está aqui ou não? E pensa na cabeça dele, queridos. Ele vai dormir. Deve ter tomado 1 litro de melatonina, uns 8 de hormonide. Pensa, cara. Quem que dorme com uma história dessa, cara? Quem consegue dormir com um barulho desse na cabeça? Tudo bem, eu confio nela, mas peraí. Se põe no lugar dele, cara. O que você faria? O que eu faria? O que nós faríamos? O que vós faríamos, eles fariam? Minha mulher grávida. Eu não a conheço. Quem conhece ela? Amados, a fé nos é ativada a partir do momento que a gente começa a renunciar o nosso orgulho, as nossas convicções, as nossas prepotências, e a gente se coloca no lugar de proteger o destino maravilhoso que Deus tem para alguém, para uma cidade, para uma região, para o mundo. E quando isso acontece, meus queridos, José dorme, ele dorme, não sei como, mas ele dorme. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em um sonho. Oh. Quer sonhar? Está sonhando? Faz igual José, meu. Faz igual José. Em um sonho, um anjo aparece para ele, dizendo: José, filho de? Ei, José, deixa eu te falar uma coisa. Está todo mundo achando que é com Maria. Está todo mundo achando que é Maria. Se eu aqui do lado ouvir isso, amanhã eu tenho um problema. Mas não tem problema, porque eu vou dizer o que a Bíblia diz. Está todo mundo dizendo que vem de Maria. Eu escolhi por tua causa, porque você é da genealogia de Davi. José, filho de Davi. Tem a ver contigo, não tem a ver com Maria. Maria foi um instrumento usado para gerar, porque se está todo mundo achando que é louco nascer do Espírito no ventre dela, imagina no seu, José. Então eu vou escolher a Maria. Deus faz coisa louca, mas não tanta. Imagina José barrigudo, aí ia ter um problema.
Tá gerando. E aí, José, tá de quanto? É menino ou menino, José? Ô, velho. Zé. Você andou aprontando, Zé. Está aqui, igreja? José, filho de Davi. O propósito tem a ver com a tua vida. O propósito tem a ver com a tua renúncia. O propósito tem a ver com o teu orgulho. O propósito tem a ver com o passo que você está dando. Você deu o passo certo. Então agora em sonhos eu começo a te visitar. Em sonhos eu começo a te esclarecer. Em sonhos eu começo a te mostrar. Em sonho eu começo a revelar aquilo que você não está conseguindo ver. Aquilo que você não está conseguindo sentir. Então eu te coloco para dormir, José. Porque eu quero falar com você em sonhos. E isso que está sendo gerado no teu ventre, no ventre da tua esposa, vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho. E você porá o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje, Igreja Bola na Vila Velha, nós estamos aqui por causa que José, ele venceu o seu orgulho, ele venceu o seu medo, e ele decidiu acreditar naquilo que o anjo estava falando para ele, e hoje nós temos acesso à presença de Deus, que nos lava, que nos purifica, que nos torna filhos adotados por Deus neste lugar. Aleluia! Amados, José é o símbolo da adoção que não faz sentido. E eu vou te dizer, a tua adoção, a minha adoção não faz sentido. Por isso que eu comecei perguntando nesse culto, quem seríamos nós se Deus não tivesse nos visitado e transformado a nossa vida? Onde nós estaríamos? Só que o mundo quer nos convencer que nós estamos bom demais hoje. Amados, a igreja está embriagada. Essa semana o Marquinhos me mandou um vídeo que eu falei, Jesus vem. Embriagada. Com poder, com fama, com sucesso, com recursos. Embriagada, chapada. Não consegue enxergar. Que há uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos adotados de Deus na terra. E esse, se você não sabe, é você aqui nessa noite. Esse sou eu aqui nesse lugar. Esse somos nós, amados. Queridos, posso falar uma coisa para vocês? Líderes dessa casa, posso falar uma coisa de vocês? Eu preciso de vocês, cara. Vocês estão loucos que eu vou conseguir fazer alguma coisa sozinho, dentro do que Deus está falando para nós fazermos? Vocês estão doidos? Eu preciso de vocês, de todos vocês que estão aqui, de todos vocês que estão aqui, porque essa história não tem a ver comigo, essa história tem a ver conosco. Você às vezes pode achar que é um acaso, que é uma história, que é um vestígio de algo que aconteceu. Não, você foi preparado para essa estação. Deus está escrevendo a sua história desde o ventre da tua mãe. Deus te trouxe para esta cidade, Deus te trouxe para este tempo, Deus te trouxe para este lugar nessa noite, porque Ele tem um destino a respeito da tua vida. E não tem a ver com um homem, com uma mulher, com uma visão, com um ministério. Tem a ver com um corpo de Jesus sendo estabelecido na terra. Um corpo ajustado, ligado, alinhado com um propósito que é eterno. Um propósito que é eterno. Por isso que é tanta luta, é tanta guerra, é sempre batendo no ponto da orfandade, no ponto da adoção, da rejeição, da vergonha. É toda hora eu falo, Deus, por que isso de novo, Deus? Eu não quero falar disso de novo. Fala disso de novo. Está aqui. Vamos. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, vamos. Vai ou não vai? Vai. Eu escolhi Maria para gerar. Mas José, que agora eu estou íntimo de você, que até em sonho eu já fui. Zé, eu te escolhi para adotar. Eu achei que eu ouvi um amém. Deus está levantando uma geração de pais e mães que adotam. Que a unção de adoção venha sobre esta casa. Que a unção de adoção venha sobre a tua vida. Que esta unção de adoção venha sobre todos nós aqui neste lugar.
Porque se essa força vier dentro do meu e do teu interior, e isso fizer um toque, amados, eu começo a entender que por mais que coisas estejam confusas, há um destino poderoso, há algo maravilhoso, há algo glorioso. A adoção de Jesus não tem sentido natural, amados, mas é o maior gesto de amor que já existiu na terra. Através desse ato, vai vir um outro homem depois de um tempo, que também foi adotado, que também foi chamado, que também não tinha nada para ser, num outro contexto agora, num contexto de conhecimento, de sabedoria, num contexto de enriquecimento teológico, de reconhecimento, de conhecimento, de pensamento, me fugiu o nome agora aqui, de inteligência mesmo. Apóstolo Paulo, não era do grupo, não era judeu, não era dos caras, ali não era do... Eu vou fazer algo na tua vida, Paulo. Você não faz parte. Você não tem nem muito a ver pelas suas características físicas, pelos seus pensamentos, pelos seus tempos, e isso é bênção. Segura aí, Paulo, que eu vou usar isso para mim. Mas antes disso, deixa eu te adotar. Deixa eu te mostrar que você faz parte dessa família. Deixa eu te mostrar que com você é diferente. Não é para os judeus, mas é para até os confins da terra. Hoje, Paulo, tá difícil, tá inadequado, tá meio esquisito, mas amanhã você vai escrever carta para Éfeso, você vai escrever carta para Timóteo, você vai escrever carta para Gálatas, você vai escrever carta para Coríntios 1 e 2, você vai escrever para Tessalonicenses 1 e 2, você vai escrever para Colossos, você vai escrever, sabe o que você vai escrever? A tua experiência. Para alinhar o destino de cidades, de igrejas, de regiões. Oh! Recantorianda na bassorie. Ricantori canterema chorrianda na arabase. Recantorianda na lavacho ricanterema soriere lavas. Ah, não tem a ver com você, Paulo. Tem a ver com o que eu vou fazer através da tua vida. Hoje pode estar confuso, hoje pode estar bagunçado, hoje pode estar inoperante, hoje pode estar inadequado. Amanhã eu estou levantando o maior pregador do Novo Testamento. Eu estou levantando o cara que vai levar a salvação até o confim da terra. Eu estou levantando um homem, uma mulher com uma autoridade, com uma unção, para transformar, para o mundo olhar e falar: não, mas não pode ser. Esse era Paulo, né? Ele era, não era, na verdade ele era Saulo. Agora ele é Paulo, porque ele entendeu que dos maiores ele é o menor, Então quebra o orgulho, Paulo, faz que nem José, para você viver o que eu tenho para a tua vida, para você viver os sonhos que eu tenho separado para você. Recandoriana labacê. E aí eu termino essa ministração com aquilo que eu comecei lá 2, 3 semanas atrás. Romanos capítulo 8, versículo 15. Algo escrito por esse homem, transformado, mas não nasceu transformado, não teve uma infância transformada, não teve uma adolescência transformada, muito pelo contrário. Essas fases eram banhadas e regadas de religiosidade, banhadas e regadas de sentimentos e emoções que não faziam parte daquilo que Deus tinha para a vida dele no futuro. E aí Deus começa a movimentar, Deus começa a levar em lugares, Deus começa, aquelas coisas que você vai num culto, você vem num lugar e de repente teu coração pegou aquilo, teu espírito foi tocado por aquilo. Paulo foi tocado no momento de um apedrejamento, eles estavam indo matar Estevão, as roupas de Estevão caem no pé dele. Ele olha aquilo, ele deve ter falado: meu Deus, estão matando o cara, está errado. A religião mata a igreja, está errado. E ele sai dali, e de repente ele está caminhando, e ele pega um cavalo, e ele cai do cavalo. Deus não perdeu o controle. E ele fica cego, Deus não perdeu o controle. E ele recebe uma instrução. O mesmo anjo que visitou a José visitou Paulo e falou assim para ele: vai na casa de Ananias, vai encontrar com esse cara. Quem é Ananias? A Bíblia não fala muito dele.
Bíblia não fala quem era. Mas Ananias vai botar a mão em mim, vai orar por mim, não sei nem quem é. Esse, sabe nem falar, sabe nem... Tadinho, a postura, é Ananias, vai lá. Aí quando vai, os olhos de Paulo se abrem. Talvez como o meu e o teu está abrindo aqui nessa noite, para o destino que Deus tem reservado para nós. Os olhos se abrem, e eu começo a enxergar o que Deus tem ali na frente. Eu começo a enxergar a próxima geração. Eu começo a enxergar meus filhos. Eu começo a enxergar os filhos dos meus filhos. Eu começo a enxergar uma juventude sendo tocada por essa glória, por essa presença, por essa verdade que me transforma, que me enche, que me nutre, que me capacita para viver obras poderosas em Deus. E aí ele chega, e por viver isso, e por estar incluso nisso, ele chega em Romanos. Minha Bíblia não está conseguindo abrir aqui. Fala aí, igreja. Vai, Bíblia. Fala mais alto. Acho que ela é surda. Está no mute. Romanos 8,15, eu já vou encerrar. Essa palavra entra no teu espírito, igreja. Coloque de pé no seu lugar. Versículo 14. Se você quiser abrir a tua Bíblia, se tiver com ela aí, abre, meu. Abre, porque isso aqui é poder de transformação, igreja. Isso é o que define, é com essa palavra que eu selo essa série de pregação. Porque nessa noite nós estamos comissionando filhos e filhas maduros, adotados com propósito grandioso, para libertar, para reinar, para remir, para consagrar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez ficares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Clamamos o que, igreja? Clamamos o que? O Pai me adotou, igreja. Eu não era digno. Pode apagar, Dudu. Eu não era merecedor. Eu não era capacitado, mas Ele me tornou. Abba, Pai. Rapazinho. Ah, meu papai. Ah, meu pai, eu não era e agora eu sou. Oh, Shekarabassore. E o mesmo Espírito, Ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, pelo que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, hoje, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, destino. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à sua vaidade, não por sua vontade, mas por causa de que a sujeitou. Estão comigo? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Olha que lindo isso. Se eu estou vendo, por que eu vou esperar se eu estou vendo? Eu não estou vendo, então eu espero. E da mesma maneira, o Espírito, repete assim comigo, o Espírito, aquele mesmo que falou com José, aquele mesmo que levou Moisés, aquele mesmo que levou Ruth, aquele mesmo que levou Melquisedeque, Mefibosete, desculpa, aquele mesmo Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o primogênito de todos os irmãos, e ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas rumo ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo, ei! De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia!